Senhor Jesus, agora está gravando. Vamos começar aqui a gravação chorando, né? Tem gente chegando agora ainda. Meu Deus do céu. Vamos lá. Eu estava falando que filosofia não é uma visão de mundo, tá? Segundo ponto. Filosofia não é um conjunto de verdades. Quem traz verdade, verdade tem a ver com dogma, tá? Dogma significa em grego verdade. Dogmatismo, acreditar em verdades. As religiões trazem verdades. A filosofia traz mais problemas, às vezes, do que solução. Então, filosofia não são as respostas. Filosofia são as perguntas, são os questionamentos, tá? Então, não é um conjunto de verdades. Quem traz um conjunto de verdades é a religião. Filosofia não é um conjunto de ideias sobre as coisas, ou seja, não é uma biblioteca que vai estar falando ali sobre as necessidades, as importantes necessidades de você olhar tal coisa. A filosofia não tem isso de ser apenas um conjunto de ideias sobre um determinado assunto, né? E a filosofia tem muitos assuntos, mas ela é um questionamento, é uma maneira de pensar, é a racionalidade, tá? Professor, você falou que filosofia tem muitos assuntos. Quais os assuntos da filosofia? Tá? Vamos lá. A filosofia ela se preocupa com a ordem do universo e o nome disso chama-se cosmologia. Cosmos, ordem, inclusive é a primeira filosofia que a gente estuda, é a filosofia pré-socrática, que é a filosofia cosmológica, tá? Para você falar que você sabe dizer grego aí, falar grego em casa com seus pais aí, com seus amigos, né? Cosmos significa ordem. Caos significa desordem. Então a filosofia, a cosmologia, ela busca encontrar a origem do cosmos, ou seja, o que faz todas as coisas serem ou funcionarem da maneira como funcionam. A filosofia, ela é antropologia, ou seja, ela busca responder quem é o homem, qual a condição de felicidade desse homem, os vícios, as virtudes humanas, o que faz o humano ser o humano. 3. A filosofia se preocupa com a metafísica. Professor, eu sei o que é física. Não sei o que é metafísica. Gente, física vem do grego natureza, tá? Natureza, physis. Physis, física. Física é o estudo, então, da natureza. Física é o que a mão pega e o olho vê. Meta está para além da física. Então, é o depois da física. É o que o olho não vê e a mão não pega. Então, metafísica é a realidade em si, a alma. Percebem? São imaterialidades, mas que compõem a realidade, tá? Quais outras coisas que a filosofia estuda? Lógica, ou seja, ela faz uma filosofia da linguagem, ela quer saber se as construções são verdadeiras ou falsas, se há, inclusive, um conhecimento que é verdadeiro ou falso. Isso é outra matéria da filosofia, que chama-se epistemologia. Então, a filosofia, ela faz cosmologia, ela faz antropologia, ela faz metafísica, ela faz lógica, estuda a lógica, ela estuda a epistemologia, ou teoria do conhecimento. A filosofia se preocupa com aquilo que é certo e errado, ou seja, com a ética. A filosofia se preocupa se Deus existe ou Deus não existe, quais são os princípios da religião. É uma filosofia da religião. Ela se preocupa com a política, aonde está o poder, como o poder se constitui, o que é o Estado. Ela se preocupa com a sistemática do conhecimento. Ela se preocupa com a maneira como a sociedade funciona. Então, existe uma filosofia social. Ela se preocupa como a ciência funciona. Tem uma filosofia da ciência, tá? Então, enfim, queria mostrar para vocês que ela não é um conjunto de ideias, mas ela tem muitas ideias e está em muitas áreas e é dividida em muitas disciplinas. Tá? Do mesmo jeito que as ciências naturais, elas se dividem em biologia, química, física,
A filosofia também se divide em lógica, antropologia, metafísica, filosofia da religião, ontologia, que é o estudo do ser, está dentro da metafísica. Enfim, ela se preocupa com um bocado de assuntos também. A filosofia não é uma ideologia, apesar do Cazuza dizer que quer uma para viver, ou seja, não é uma maneira que vai guiar a vida da pessoa, tá? Ah, mas eu sigo a ideologia confuciana, eu sou um monge confuciano, eu sigo a ideologia tibetana. Não, é a maneira como você leva da ideia para a maneira como você vive, tá? Então, mas a filosofia não é isso. A filosofia não quer trazer esperanças ou normatizar a maneira como as pessoas vivem. Ela não trata como se fosse uma fornecedora de verdades, né? Como a religião. Já falei que se não é dogmática, né? Então, professor, você falou que a filosofia não é. Mas então, o que a filosofia é? A filosofia é um conhecimento crítico que toma distância do senso comum, das nossas experiências cotidianas e das opiniões correntes para, por meio do questionamento e da dúvida, buscar os fundamentos do mundo que nos circunda. Ou seja, ela é um conhecimento crítico, ou seja, ela busca desconstruir a realidade para construir, para pensar. Afinal de contas, por que eu acredito nisso? Isso é verdade ou é mentira? Isso é correto ou não é correto? Isso é belo ou é feio? Inclusive, isso é outra perspectiva filosófica, uma outra matéria da filosofia, que é a estética, tá? Mas então, e ela não aceita aquilo que é do senso comum. Ah, me falaram que se eu tomar ivermectina, que é remédio de verme, eu vou ficar bom da Covid. Mas para aí, rapaz. Você tá falando sério isso daí? Presta atenção, mas por que você acredita nisso? Porque o meu tio falou. Ah, é? Então vamos pensar o seguinte. Ptolomeu, Ptolomeu, no século segundo antes de Cristo, acho que é isso mesmo, né? Quando é que Ptolomeu escreveu as verdades necessárias? Eu tenho aqui a data, eu dei uma palestra esses dias sobre isso e já esqueci a data. Pera aí, gente. Não, não pode ser, não. Vou colocar aqui Vasco, deve aparecer. Não. Foi no Vasco Coutinho, não é porque é o Vasco o time não, tá bom? Que coitadinho do Vasco da Gama, né? Tá cada dia mais mal das pernas. Eu sou Vasco, tá? Infelizmente ou felizmente. Mas, hein, vamos lá. Ptolomeu e o sistema geocêntrico. Tá? Vamos lá. Ptolomeu, geocentrismo, no século II depois de Cristo. Tá? Então, no século II. No século II depois de Cristo, Ptolomeu disse que a Terra era o centro do universo, tá? Então, no século II, Ptolomeu disse que a Terra era o centro do universo. 1500 anos depois, praticamente, né? Tava lá o Jordano Bruno sendo queimado no meio de Roma pela Santa Inquisição, defendendo o modelo heliocêntrico. Então, se a nossa civilização, por meio da Santa Inquisição, matou Jordano Bruno porque ele estava apresentando o modelo heliocêntrico, ou seja, nós acreditamos durante 1500 anos numa mentira, ou não sei se pode dizer mentira, mas numa inverdade, quem disse que você, com a idade que você tem agora, sabe do que é verdade? Ou aquilo que nós sabemos é verdade? Ou alguém tem suficientemente certeza para declarar tudo aquilo que é verdade? Então, a filosofia ela se afasta do senso comum. Ela não está interessada ali no que a maioria das pessoas acredita, porque nem sempre aquilo que a maioria das pessoas acredita é o verdadeiro. A filosofia não quer saber das experiências cotidianas. Mas eu vivi assim, professor. Eu experimentei assim. Né? Eu comi uma vez um jiló que era doce. Então o jiló é doce. Hã? Não é porque você experimentou uma coisa que isso é a verdade.
ou as opiniões correntes, aquilo que está na mídia, aquilo que passou no jornal, aquilo que saiu no site. Então, a filosofia se afasta dessas coisas e questionando, duvidando, criticando, pensando, analisando, sintetizando, ela busca o fundamento do mundo que nos circunda. Ela busca compreender aquilo que está à nossa volta. Tá? A filosofia é, então, a fonte das ideias que dão origem a novas ideias. Ela busca, então, os conceitos originais, fundamentais do conhecimento, da verdade, da linguagem, da política, da ética, das ciências, para saber o que é a verdade. É a palavra filosofia, e às vezes alguns professores de filosofia ficam muito em cima disso e não podem, mas fica assim. A filosofia já diz quem ela própria é na sua estrutura. Philos significa amor. Sofia significa sabedoria. Então, a filosofia de que nós estamos falando é uma posição de amor, de consideração, de afeto, né, de fato, da sabedoria. E ela nasce na Grécia. O primeiro filósofo que a gente tem notícia é o filósofo físico, o filósofo cosmólogo Tales de Mileto. Tá? A gente vai falar sobre ele hoje. A filosofia, ela nasce também com espanto, com assombro, ou seja, quando a gente começa a tomar susto, a gente começa a olhar para a realidade de uma maneira que a gente nunca tinha olhado antes. Às vezes, ela é uma posição de admiração. Quem fala isso é Descartes, né? Quando a gente passa a olhar para um fenômeno de maneira admirada e querer descobrir o que está acontecendo ali. A admiração e assombro do quê? Do homem diante de si mesmo e das coisas. Então, a gente tenta descobrir. O filósofo é, antes de tudo, um investigador. E Platão afirma que essa emoção de descobrir, de se admirar, de se assustar, de querer encontrar respostas e fazer perguntas, é a emoção própria do filósofo, que é a atitude filosófica, de tentar encontrar a verdade ou encontrar aquilo que se passa, entender o que está à nossa volta. A filosofia é um conhecimento racional, que expõe seus fundamentos e que se expõe à discussão pública. Ou seja, ela não fica guardadinha dentro de você mesmo. Aquilo que você escreve no seu diário pode ter até componentes filosóficos ali, mas elas se coloca de maneira pública. Na Grécia Antiga era na ágora, era na praça, em que as pessoas então começavam a discutir se uma coisa era certa ou errada. Agora, quando você pega aquela ideia sua que está guardada e coloca para discutir com as pessoas, e coloca para ser enfrentada, e coloca, sei lá, na sua rede social, na forma de um texto, você já está sendo um filósofo. Tá? As atitudes filosóficas, elas são atitudes próprias de questionamento, de busca de conhecimento. E por isso algumas pessoas têm medo da filosofia. Por isso, durante algum tempo, a filosofia foi retirada dos currículos escolares, né? Porque a filosofia faz com que as pessoas se tornem mais críticas. Elas fazem com que as pessoas se tornem mais questionadoras. Então, durante muito tempo, a filosofia foi considerada um conteúdo subversivo. Por ditaduras, um dos principais inimigos das ditaduras é a filosofia. Porque a filosofia começa a pensar: e você que é cidadão, você vai fazer o que diante dessa realidade? O que é cidadania? São questões filosóficas. O que eu posso fazer de fato em nome da liberdade? O que é felicidade? São perguntas filosóficas. Uma atitude crítica diante de momentos de crise. A filosofia é aquela que vai propor alguma coisa. Propõe para cair e propõe para erguer. Propõe para desconstruir e propõe para construir. Então a filosofia é uma atitude de indagação, que busca o conhecer-se e ao mundo, que é a frase do oráculo de Delfos, né? Que é o conhece-te a ti mesmo. A filosofia,
Ela é um pensar sistemático, ou seja, não é qualquer pensar, é um pensar organizado, tá? E são atitudes da filosofia: análise, reflexão e crítica. O que que é uma análise? Você faz cocô, né? Aí quando você vai lá no cocô, tem que mandar para o laboratório de análises, né? Não é assim? Análises clínicas. Você já teve nessa situação, né, de fazer cocô no jornal lá no banheiro e ter que dividir o cocô no potinho? É constrangedor, não é? Mas o que que você vai ali fazer, lá? Você tá ali e tal, tem que fazer o exame, vai lá, coloca no potinho e manda para o laboratório de análise, tá? Professor, que vergonha, por que você está falando isso, professor? Linguagem de coisa nojenta, danada. Eu quero que você entenda a palavra análise. Analise. Ana significa partes. Partes geralmente iguais. Lise é cortar. Por exemplo, uma célula, quando ela fica muito cheia, ela pode morrer por lise, que é a fragmentação da membrana plasmática. Isso é lise, quebrar, romper. Análise é quebrar, romper, dividir em partes pequenas, cada vez mais pequenas, para você entender as partes de cada uma das coisas. Por isso que para ver se você está com verminose, você manda o cocô para o laboratório de análises clínicas, porque lá ele vai fazer análise, ele vai dividir e ver as partes que compõem e se você está saudável ou não. É óbvio que a filosofia não faz análise de merda, né? Mas faz análise de coisas boas e coisas ruins. Mas faz análise. Ela quer quebrar as coisas, ela quer entender as partes, entender como as coisas são feitas, como as coisas são compostas. Afinal de contas, o que é a fé? Vamos fazer uma análise da fé? Ou o que é a violência? Vamos entender por que a nossa sociedade está tão violenta? O que é o consumo? Será que o consumo, do jeito que está presente na nossa sociedade, ele está correto? Vamos falar de aborto, pena de morte. Será que vale na nossa sociedade? Entendeu? Lia, Lia, você levantou a mão. Lia, você levantou a mão, Lia. Lia, cadê você? Deu problema no microfone? Deu? O microfone parou de funcionar? Ah, tadinha. Não chega o que você fala. Você pode escrever? Ou é muita coisa? Então vai escrevendo que eu vou continuar explicando, tá bom? Vamos lá. A filosofia, uma atitude filosófica, beleza, Lia. Ela faz reflexão. É igual a gente na frente do espelho. Reflexão é quando a gente fica matutando, quando a gente fica ruminando uma ideia. Não, Luísa, esses slides não estão no AVA. E não estarão. Quer estudar? Vai ver a aula de novo. Ela está sendo gravada e vai ter material. Entendeu? Então, vou colocar essa aula lá. Agora, deixar resuminho, pra vocês estudar resuminho aqui, Farroupilha. Assiste a aula de novo, então. Se ficou com dúvida, quer estudar pela aula, estuda a aula de novo. Não vou ficar fazendo aqui a aula, colocando a aula gravada, depois pra vocês nunca mais olhar aquilo, isso aqui, não. Entendeu? Você olha, olha, estuda de novo. Vou colocar slide, não. Professor não é bobo. Vamos lá. Então, é quando eu fico, então, matutando, fazendo uma reflexão sobre aquele assunto. Nayara, o horário de atendimento, eu vou abrir para vocês um horário de atendimento grande antes da prova, entendeu? Para tirar dúvidas, para conversar comigo, tá bom? Antes da prova vai ter um horário de atendimento. É porque eu não vou ficar com vocês o semestre todo, né? Nem o ano todo. É só mais um pouquinho. Daqui a pouco vocês vão ter aula com o professor Ernesto, tá bom? E aí, crítica, tá?
Tá bom, Kayara? Porque assim, eu tô com 26 horas aula, eu tô com e ainda sendo diretor do campus, então não posso chegar aqui, o atendimento da turma tal é em tal horário, entendeu? Não vai dar. Eu vou abrir um horário de atendimento para tirar dúvidas antes da prova. Então faz reflexão, faz essa compreensão de matutar, de pensar, de fazer, de analisar e refletir, afinal de contas, ficar indo e voltando sobre aquele assunto, tá? E outra atitude filosófica é a crítica, tá? Ou seja, é quando você olha para aquela realidade sem entendê-la como se fosse uma verdade revelada, uma realidade constante, tá bom? E qual seria a utilidade da filosofia? Depois de dito isso tudo, para que serve a filosofia? Ela tem serventia, professor? E aí eu uso uma frase da professora paulista, né? Marilena Chauí, né? Professora da USP, um dos grandes nomes da filosofia brasileira, né? Professora estudiosa de Spinoza, professora de ética, né? Já foi secretária municipal de cultura, né? Ao lado do professor Paulo Freire, que era o secretário de educação, né? De São Paulo, um dos grandes nomes aí da filosofia brasileira, a professora Marilena Chauí. A professora Marilena escreve da seguinte maneira: se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil, se não se deixar guiar pela submissão às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos for útil, se buscar compreender a significação do mundo, da cultura, da história for útil, se conhecer o conhecimento das criações humanas nas artes, nas ciências, na política for útil, se dar a cada um de nós e à nossa sociedade os meios para serem conscientes de si, de suas ações, numa prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos for útil, então a gente vai ter que dizer que a filosofia é o mais útil de todos os saberes que os seres humanos são capazes. Compreendem? Olha a força, a importância dessa consideração. Porque todo mundo fica assim, a filosofia é útil, serve para quê? E a gente tem uma aula aqui com a professora Marilena Chauí, que é colocar, olha, vamos lá, ó, deixar de ser ingênuo, deixar de ter preconceito, não ser submisso às ideias dominantes, pensar as estruturas de poder, compreender o significado do mundo, compreender a cultura, a história, as criações humanas, a arte, as ciências, a política. Gente, buscar ser livre, ser feliz. Poxa, então essa é a utilidade da filosofia. Porque, afinal, a pergunta: somos livres? É uma pergunta filosófica. A pergunta: eu sou feliz? É uma pergunta filosófica. Ou o que é a felicidade? O que é a liberdade? São perguntas filosóficas. Vamos lá. Mas para nascer a filosofia, tem gente que gasta 3 aulas nesse slide aqui, gente, eu vou gastar só um slide. A filosofia se afastou da mitologia. Tá? Lia, conseguiu? Se você conseguir restabelecer o som aí, eu tiver a pergunta, coloca, tá? Por favor. Vamos lá. Para a gente ter a atitude filosófica, para a filosofia nascer, para a filosofia acontecer, para a filosofia ser a filosofia, ela teve que deixar para trás o mito, teve que deixar para trás a mitologia. Os primeiros filósofos que receberam o nome, então, de pré-socráticos, gente, se são pré-socráticos é porque vieram antes de Sócrates, né? Por meio da natureza, ou seja, da física, se apoiaram nas efetividades da existência como o primeiro momento de ruptura para as respostas mitológicas. O que é isso, professor? Momento da primeira ruptura para as respostas mitológicas. Eles queriam acabar com as respostas mitológicas? Sim. Isso que acontecia de entender que a chuva é uma lágrima de Ísis, entender que o raio era a arma de Zeus,
e entender que as coisas só germinavam com a intercessão de Hera, não estava certo. Que talvez o vento fossem os sapatos alados de Hermes, batendo, então, levando a mensagem dos deuses, ou que o mar estava revolto por conta da fúria de Poseidon. Não era aquilo que os filósofos, os primeiros filósofos queriam. Ele queria como eu vou entender aquilo que está à minha volta com a razão. Ou como compreender a natureza, seja física, como compreender a natureza sem usar mitologia. Será que de fato tem um Deus aqui que eu nunca vi, né, que é Zeus e que manda o raio, e tem outro Deus que é o Hades que vai tomar conta de mim depois de morto, e vai ter um outro Deus que é o Cronos, que é o tempo, e vai ter, percebem, né? Os filósofos queriam pensar com a razão. Então, desde o início da humanidade, havia sido estabelecido um saber originário, que era o saber mitológico, e a filosofia rompe ou busca acabar com esse pensamento filosófico. Queriam entender por que estavam no mundo e qual seria o destino das suas vidas. Esta talvez seja a maior de todas as perguntas filosóficas. Afinal de contas, por que estamos aqui e para onde vamos? Ou seja, né, por que o mundo é da maneira que é e qual é o destino das nossas vidas, tá? Ali escreve. Então, enquanto você estava falando sobre a filosofia, eu estava pensando sobre a forma que pensamos na filosofia. Não é somente pensar por pensar, mas sim um sentido atrás disso. Porém, algo que faz sentido para mim não pode fazer sentido para você. Então, tendo isso em mente, como faço para aprender a pensar? Nossa, que pergunta fantástica, Lia. Vamos lá. A filosofia não é uma opinião. Opinião vem do grego doxa, né? Então, uma doxa é uma opinião. Doxa, cada um pode ter a sua. A filosofia é um logos, é uma razão. Não é uma verdade, né, pronta e acabada, né? Ela não é uma verdade pronta, mas ela é uma razão, tá? Quando eu for apresentar os filósofos, cada filósofo vai ir para um lado. Às vezes um vai para um lado e o outro vai para o outro completamente diferente. E aí você vai falar assim: "Poxa, na ciência, né, se eu tenho ácido e eu tenho base, eu vou ter sal e água. É sempre assim na química, tal? Nem sempre. Vão ter exceções, bases arrênios, vai ter uma série de possibilidades diferentes. E mesmo quando a gente está ali no laboratório, às vezes a experiência dá errado. Para mostrar para a gente que a gente acredita em modelos, Lia. A gente acredita, na verdade, em modelos, né? Então, quando um filósofo fala X e um filósofo fala Y, ou seja, completamente diferente, você pode seguir por um lado filosófico ou para o outro. Não significa que o outro está errado porque eu não segui ele, né? Isso aqui está errado, eu vou nessa direção. Então esse é falso. Não. Você construiu o pensamento a partir de um modelo, de um tipo de entendimento. Então, professor, na prova eu vou colocar o meu tipo de entendimento. Eu não vou pedir o seu entendimento na prova. Eu vou pedir o entendimento do filósofo X. E vou perguntar, então, para Sócrates, o que era o homem? Ou o que era eupraxia para fulano? Então, a nossa aula não vai ser guiada por opiniões, mas pelo conhecimento das filosofias. E agora, aonde você vai colocar o sentido, aonde você vai fazer as suas apostas, né? Aí você, cada um pode fazer. Eu posso perguntar,
né? Entre fulano e ciclano, que estão com pensamentos contraditórios, qual que você acredita estar certo e por quê? E aí você vai usar o conhecimento filosófico para construir a sua opinião. Gente, isso aqui é importantíssimo, as disciplinas de filosofia e sociologia, porque elas permitem vocês construírem, por exemplo, os seus argumentos, que é uma das grandes competências que são exigidas nos exames aí do Enem e tudo mais, que é a construção de argumento, que é saber pensar, saber ler, saber escrever. Vamos lá, Luana, depois Lia de novo. Então, é por isso que a psicologia tem várias abordagens e no final da sua faculdade você escolhe uma que você se identifica mais? Que você Sim. quer fazer sua abordagem? Sim, Luana. Inclusive, vamos pensar o seguinte: a psicologia já foi, durante muito tempo, filosofia. A psicologia ela nasce com um sujeito grego chamado Platão. Psico, ou a psique, vem do grego alma. Logos, razão, né? O estudo de, né? Mas a razão da alma, buscar conhecer a alma, né? Então, psicologia é o estudo da alma. E aí vão ter várias abordagens que vão entender a alma através de aspectos ou modelos completamente diferentes. Entendi. Perfeito? Vamos lá, Lia e depois Clarice. Lia, a sua pergunta é a que está escrita aqui, né? Não existe, então, certo ou errado? Aí vai depender. Depende. Se for um certo e errado com relação a uma ação moral, vai ter certo e errado, tá? Agora, vão ter posicionamentos filosóficos diferentes, tá? Quem tá certo ou tá errado numa argumentação filosófica vai depender se tem lógica ou não tem lógica. Exemplo, olha, eu acho que os pinguins do deserto do Saara são animais espetaculares e com almas vívidas. Aí você começa assim, professor, não tem pinguim no deserto do Saara. Aí, opa. Então a minha construção de pensamento já não tinha lógica. Então, tá errada. Agora eu posso dizer, Deus existe. E eu posso dizer, Deus não existe. Aí não tem certo e errado. Tem a maneira como o filósofo construiu o seu pensamento. Exemplo disso, existe uma teoria que é a teoria do mestre relojoeiro, que diz o seguinte: do mesmo modo que andando pelo deserto eu encontro um relógio e suponho que alguém passou por ali que portava o relógio, e supondo que os relógios não nascem da areia do deserto, ou seja, para ter um relógio, existe um relojoeiro. Para ter o mundo, talvez então tenha existido um criador do mundo. Ou não, eu posso chegar e falar assim: olha, Deus não existe porque se Deus é todo poderoso e é todo bondade, se ele é todo poderoso, ele pode acabar com o mal. Se ele é todo bondade, ele quer acabar com o mal. Se ele pode, ele quer acabar com o mal, por que o mal existe? O mal é prova de que Deus não existe. Essa é uma outra teoria. Percebe? Qual que é a certa e qual que é a errada? Não tem certo e errado nesse momento, né? Você vai aumentar a sua argumentação e o seu poder de defender racionalmente um dos dois posicionamentos. Agora, se eu falar assim, a brisa californiana tem como já ser errado de qualquer jeito, né? Tipo, matar é uma coisa boa. Tipo, matar é uma coisa boa, né? Aí a gente vai ter mais problemas para justificar essas coisas, né? Tá errado, né? Nossa sociedade não vai aceitar. Vamos lá, Clarissa. Bem, eu queria perguntar o que a filosofia idealiza como sabedoria? Porque geralmente as pessoas idealizam sabedoria quem sabe de tudo, e para outras não. Então, Clarissa, a filosofia não vai se pronunciar sobre o que é a sabedoria. Ela vai entender que a sabedoria é uma virtude e que a gente tem que ser, no próprio conceito da sabedoria, né, da filosofia, amigos, amantes, querermos a sabedoria. Agora, como essa sabedoria vai ser construída, vai depender. Por exemplo,
O meu avô era um homem sábio. Ele só sabia escrever e sabia contar. Escrever o próprio nome, ele não sabia escrever outras coisas. Mas ele, quando ele ficava ali parado, de cócoras, olhando para o universo, e sabia a hora que ia chover e que não ia chover. Então, ele tinha um tipo de sabedoria. Não significa que eu, porque fiz 3 graduações, mestrado, doutorado, sou mais sábio do que o meu avô. Então, a sabedoria não é um quanto, não é uma quantidade, não é o quanto você leu, o quanto você estudou. A sabedoria é uma postura de mundo. Certamente, a pessoa que acha que sabe tudo, seja o menos sábio. Então, vão ter filosofias diferentes que vão olhar para essa questão de maneira diferente. Nós vamos estudar, e isso vocês vão estudar comigo, né, numa próxima aula aí, Sócrates. Sócrates não é aquele que diz a famosa frase, eu sei que nada sei? Então, cada um tem sua própria sabedoria? Luana, não sei se a gente pode dizer que cada um tem sua própria sabedoria, mas pelo menos pensa que tem, porque, de fato, existem posições que não são sabedoria. A pessoa pode se esforçar, mas ela não tem sabedoria. Exemplo disso, quando eu não visito de forma alguma, em momento algum, as famílias que foram vítimas de Covid, mas fico saindo de moto aí pelo país dizendo que eu sou todo-poderoso, isso é sabedoria? Não falei quem, né? Aí cada um tire suas próprias conclusões. Lia, tem mais alguma questão, Lia? Você bateu coisa, a mãozinha. Beleza, então. Vamos seguir, meus queridos. Nossa, ótimas perguntas, tá? Então, queriam entender esses primeiros filósofos por que estavam no mundo e qual seria o destino das suas vidas, né? É o que é a felicidade, por exemplo. Tarefa nada fácil essa de tentar traduzir o mundo visível em palavras observáveis. É uma atitude científica. Quando eu me deparo frente ao mundo, só um momentinho, galera. A patroa chegou aqui perguntando que nós vamos vacinar de gripe. Falei que estava acabando, que é 12h50, dei só uma satisfação. Vamos lá, então, gente. Tarefa nada fácil essa de traduzir o mundo visível por palavras observáveis, porque era muito mais fácil eu falar sobre, sei lá, sobre a mitologia, né? E eu sou apaixonado por mitologia, né? Eu tenho quadros aqui, inclusive de um artista que foi meu aluno. Olha os Zeus que eu tenho aqui no meu escritório, né? Lindo, meus Zeus. Aqui eu tenho 6 desse, né? Eu amo os meus quadros de mitologia, eu adoro. Só que acontece, essa postura mitológica, né? Aqui, eu vou mostrar mais um para vocês, que é a teogonia, que é o nascimento da Terra, né? Muito bacana. E aí o que acontece? A mitologia é bacana, mas a mitologia é uma tentativa fácil de você explicar as coisas sem razão. A razão, ela é complicada, tá? Porque você tem que sustentar aquele pensamento, tá? Então, a gente acaba tendo, pela atitude filosófica, tendo que relacionar causa e efeito, né? E isso acaba criando uma racionalidade que tinha por nome, que teve por nome a filosofia, tá? Alguém tinha se colocado, Lia, ainda naquela época dos filósofos. Só para te falar, né? A gente está ainda na época dos filósofos. Tem muitos filósofos vivos, brasileiros, inclusive.
Eu tento ser um. Não sei se eu consigo, não. Beleza? Sim, na época dos antigos, essa ruptura com a mitologia aconteceu. Tá? Vai colocando a sua pergunta aí que a gente vai seguindo, tá? Esses primeiros filósofos, eles não viam o homem como algo separado do seu meio. Eles viam com seus olhos um mundo que não conseguimos perceber. E essa construção, essa busca de compreender o mundo se deu através da grande pergunta, a primeira grande pergunta filosófica, que era: o que é o arqué? Professor, eu não sei o que é arqué. Calma, meu filho, eu vou dizer para você. Arqué é o princípio geral e universal. Como assim, professor? Princípio, faltou um acento, tá? O que é princípio geral e universal? Aquilo que está em mim, está em você, está no cachorro, está na planta, está na pedra, está em todas as coisas e faz o mundo ser o mundo que é. Ou o mundo da forma que é. Professor, não tem mais pergunta, não, porque a minha mãozinha ficou assim, não consigo tirar, igual o micro, não deu problema. Tá bom, Lia. Mas vamos lá? Então vamos lá. O que percebemos, portanto, é que os primeiros filósofos tratavam de uma cosmologia. Já expliquei o que é cosmologia, né? Estudo da ordem do universo. Ou seja, buscavam compreender que ordem era aquela que formava todas as coisas. Né? Por que as coisas são assim e não são de outro jeito? Eles buscavam compreender qual era a substância que permitia que todas as coisas de fato existissem, ou ainda, e em sinônimo, buscavam o arqué, o princípio geral, universal, a causa primeira de todas as coisas, que possibilitava a ordem do mundo e a existência do próprio homem. Afinal de contas, por que as coisas são do jeito que são? Por que elas são ordenadas assim? Por que elas não são de outra forma? O que faz as coisas serem da maneira que são? Arqué. A primeira a perguntar isso foi o Tales de Mileto, e ele disse em grego: arqueidros. Arqueidros é o arqué, o princípio geral e universal é a água, tá? A resposta do Tales é uma resposta fraca, tá? Não é uma boa resposta a resposta do Tales. O importante é a pergunta e o método que Tales se utilizou para responder. Para Tales, né, o nosso primeiro filósofo aqui, era a água, este princípio primeiro, o arqué. Uma vez que ele observava que a umidade é a nutrição de todas as coisas, ou seja, as coisas melhoram com a água, estando até o calor nela vivendo e nela surgindo. Mormaço, não é? As sementes são prova disso. Assim como o próprio homem vai em direção à morte graças à desidratação, quando perde água, o processo de envelhecimento é um processo de desidratação, e nascem repletos da tenacidade da água, né? Assim, a pele do neném, fala assim, igual o bumbum de neném, que é o quê? Aquela pele cheia de água. O viver, o continuar vivendo, é um processo de desidratação. Então ele está respondendo com base num Deus? Ele está respondendo com base na mitologia? Não, ele está fazendo um método filosófico, que é o quê? Ele está tentando responder com base na observação. Ele está respondendo com base naquilo que ele tem ali perto dele. Aristóteles vai escrever no seu livro Metafísica sobre o Tales. Abre aspas. Entretanto, esses filósofos não estão de acordo quanto ao número e a espécie de tal princípio. O que significa isso? Que vão ter filósofos que vão falar que é um princípio gerador universal. Outros que são 3, que são 4. Outros que são muitos, que são vários. São filósofos monistas, mono, um princípio geral e universal. Pode ser dualista, 2, ou ele pode ser pluralista,
muitos princípios, tá? Vou já dar um spoiler aqui, que é o caminho que a gente está seguindo. A gente começa com Tales, mas vai terminar com Demócrito de Abdera, tá? O princípio geral e universal do mundo vai chegar à filosofia pré-socrática à conclusão de que se chama átomo, o nome do princípio geral e universal que dá forma e condição de existência a todas as coisas. Ah, professor, faz todo sentido, átomo. Então, beleza. Então, são muitos. Sim, são muitos. Né? A gente tem uma tabela periódica repleta de nomes de átomos diferentes. E tá em mim, tá em você. E tá em todas as coisas. O átomo me compõe, compõe a pedra, compõe o ar, compõe o céu, compõe a estrutura de tudo que existe, vivo ou não vivo. Então, calma aí, pessoal que levantou a mão, mas isso aí é um spoiler. A gente começa essa história toda com a água. Mas vamos lá. Eles vão entrar em disputa sobre qual a quantidade, tá? E, óbvio, também, eles não sabem a espécie. Uns vão falar coisas determinadas, outras coisas indeterminadas. E alguns, inclusive, apesar da gente chegar no átomo, também vão estar corretos. Eu vou mostrar para vocês um tal de Heráclito e um tal de Parmênides, que os dois vão estar certos. E eles vão estar falando coisas contrárias um do outro. Calma aí, meninas, só vou terminar esse parágrafo. Tales diz que esse princípio é a água. Por isso ele afirma que a terra flutua sobre a água, extraindo dela, sem dúvida, essa convicção da constatação de que o alimento de todas as coisas é úmido. Ora, aquilo do qual todas as coisas são geradas é justamente o princípio de tudo. E a água é o princípio da natureza das coisas úmidas. E aí, gente, o nosso caminho para a aula que eu vou gravar para vocês. Vou gravar uma aula assíncrona para vocês, para colocar lá no AVA. Depois do Tales vem o Anaximandro. Depois do Anaximandro vem o Anaxímenes, o Heráclito, os pitagóricos, incluindo o próprio Pitágoras, Filolalau, Alquemeon, Árquitas, depois os Eleatas, Xenófanes, Parmênides, Zenão de Eleia, Melisso de Samos, Empédocles de Agrigento, esse é mais complicadinho, né? Anaxágoras de Clasômenas, Leucipo e, por fim, o Demócrito de Abdera. Tem um Papai Noel no final, que é o Diógenes de Apolônia, que eu vou citar um pouquinho, essa foto engraçada dele aqui, mas, enfim, são esses os pré-socráticos, tá bom? Mas a gente vai ter uma aula sobre isso aí. Vamos lá. Caiara. Oi. Oi. Então, no caso, estavam procurando uma coisa que era comum a todos os seres vivos e não vivos, porque eles acreditavam que essa coisa, né, que era comum a todos, era justamente o princípio, era o que Sim. formou? Aquilo que daria condição de todas as coisas existirem. Uhum. É isso mesmo. O quê? Eles queriam saber aquilo que formava todas as coisas, que fazia o mundo ser do jeito que é. Para o Tales, a primeira resposta aqui vai ser a água, tá? Olha, o que faz todas as coisas será, mas professor, não faz sentido, porque a água é uma forma formada. Aí já é a próxima aula, que vai entrar o Anaximandro. Lia, tá naquela mesma situação ainda. Clarissa. Professor, eu posso dizer que a filosofia é algo que, tipo assim, ela não é firme, ela não é dura, mas sim algo moldável com o tempo? Você pode falar de todas as formas do conhecimento são assim, nem não só a filosofia, né? Vamos pensar aí, né? Eu não falei o exemplo, por exemplo, de Ptolomeu. Então a física também acreditou muito em coisas que hoje não são mais verdades. A mesma coisa a biologia, a química e todas as outras ciências.
O conhecimento humano, ele passa por um processo de transformação. Não só a filosofia, mas é uma característica da filosofia, sim. Eu só quero que você entenda que as outras ciências não têm também respostas prontas e acabadas. Elas também se modificam com o tempo. Por exemplo... Entendi, sim, obrigada. Mas só para terminar a aula, vamos pensar o seguinte. Vocês já ouviram falar em microvilosidades? Microvilosidades? Então vamos lá. Em membrana citoplasmática, certamente vocês já ouviram falar, né? Ah, sim, a segunda, sim. A membrana, que é a parte semipermeável da célula, não é? Então vamos lá, deixa eu ver se eu tenho aqui o quadro, uma louça. Vou abrir uma louça interativa aqui. Vai ser a primeira vez que eu estou usando uma louça interativa. Deixa eu ver. Vocês estão vendo a minha louça? Não, né? Vendo não. Eu queria desenhar, eu tenho que aprender a usar isso daqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Só para... Eu sou o proprietário da louça. Ah, eu tenho que só aqui... E é essa aqui que eu compartilho, rapidinho. Aqui, agora vocês vão ver a minha louça. Estão vendo? Sim. Vamos lá, então, vou desenhar nela. A membrana citoplasmática a gente estuda que uma célula assim, né? Essa é uma célula eucarionte, né? Aqui é o núcleo, né? Tem carioteca e aqui dentro vão ter todas as organelas, né? Complexo de Golgi, por exemplo, mitocôndria, tá? Rizossomos. Vocês vão estudar isso, tá, gente? Em biologia. Mas vão ter as outras funções da célula. Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, tal. Isso aqui é uma célula. A célula tem membrana citoplasmática, essa em volta da célula aqui. Algumas células têm variações, tá? Da membrana citoplasmática. Exemplo, a célula do intestino delgado. Ela tem isso aqui, ó. Esse formato de membrana. Tá? Isso aqui é um intestino, uma célula de intestino delgado. Ele tem franjinha. Essas franjinhas são chamadas de microvilosidades. Tá? É o que eu estava falando para vocês. A gente estuda em biologia, então, que as células são assim. Agora, as do intestino. Agora, tem pessoas que a célula do intestino é assim. E tem pessoas que a célula do intestino é assim. Vão ter menos microvilosidades. E vão ter pessoas que a célula do intestino vão ser assim, ó. Vão ter um montão de microvilosidades. Por que que é assim, as células são assim? Toda célula do intestino tem microvilosidade. Só que são modelos diferentes. Essa pessoa aqui, ó, essas células funcionam porque os nutrientes vêm e esbarram aqui, ó, nas paredes. Então, você aumenta a capacidade de superfície de absorção dos nutrientes. Né? O nutriente vai entrando aqui nas microvilosidades e absorve para a célula esses nutrientes. Tá? Agora, tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, que essa pessoa aqui, esse 1 aqui, que tem menos microvilosidades, ele vai absorver menos os nutrientes. É aquele sujeito que come um pratão de comida e não engorda de jeito nenhum.
Esse aqui, 3 aqui, ele pode comer um pedaço de vento, e ele engorda. O que isso significa? Que mesmo que a gente saiba o que são microvilosidades, que as células do intestino delgado são assim, cada um de nós é diferente. Isso se aplica à filosofia do mesmo modo. Eles vão dar respostas diferentes porque acreditam em modelos diferentes. Mas essa maleabilidade não é só da filosofia. Ela é a maleabilidade do conhecimento humano. Certinho? Meus queridos, fiquem bem, almocem, a gente se vê na próxima aula, né? Descansem. Tchau, tchau, meus queridos. Qualquer coisa, contem comigo. Até a próxima aula.